Bom dia a todas e todos. Iniciando a semana, uma semana bem atípica no Rio de Janeiro, algum friozinho, alguma chuva, mas vamos começar muito bem. Nós temos agora a nossa sessão, um ciclo de palestras do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de quem veio aqui na sala, o Lavo Brasil, e também agradecer a presença dos que nos assistem pelo nosso canal YouTube. Nós temos o prazer de receber o professor Rafael Cardoso Sampaio, da Universidade Federal do Paraná. Vou fazer uma rápida apresentação do Rafael. Depois comentamos aqui rapidamente o tema da palestra, para depois passar o plenário para o próprio Rafael. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da UFPR, Universidade Federal do Paraná, onde também é membro do programa, professor permanente do programa de pós-graduação em Ciência Política, programa recentemente tornado 6, programa de excelência, vem fazendo, de fato, um excelente trabalho na nossa comunidade, inclusive enfatizando essa fronteira entre política e comunicação. Tem dado bastante ênfase nessa linha de trabalho. E o Rafael é professor do programa de pós-graduação em comunicação da Federal do Paraná. É membro de um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que está baseado na Universidade Federal da Bahia. Tem presidente, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, com política. Vem fazendo um trabalho muito consistente, né, e aqui no IESP muita gente costuma participar das conferências, né, e das atividades. Tá? Então tem outras diversas atividades aqui, que poderia falar relativamente a Rafael, mas, em síntese, ele vem agora produzindo trabalhos sobre democracia digital, nessa fronteira entre análise política e comunicação. Nos está presenteando com um livro que, né, ele organizou, né, recentemente, Democracia Digital, Comunicação Política e Redes, Teoria e Prática, com autoria Sivaldo da Silva e Raquel Bragato, está na biblioteca. E conversávamos, né? Durante a pandemia, o Rafael começou a desenvolver habilidades, né, estudos em ciência computacional, começou a aprofundar os impactos, né, da ciência computacional no seu fazer, né, de pesquisa e no fazer de pesquisa da ciência política, da ciência em geral. E aí, saindo da Covid, ele começa a produzir alguns trabalhos sobre isso. Recentemente publicou um trabalho que nos chamou muita atenção, o motivo pelo qual nos convidamos para vir fazer essa palestra, né, eu e Zé, que coordena o nosso ciclo junto comigo. Rafael, grande prazer estar aqui. Nós combinamos o quê? 50 minutos de fala, pode ser? E o tema da palestra é esse tema tão singelo quanto possível, né? Como o chat GPT e as IAs vão mudar toda a pesquisa científica, né? Então, evidentemente, que estamos muito ansiosos para ouvir o Rafael. Nesse período aí de 50 minutos, depois fazemos um debate. O que você acha? Bom? Tá bom? Então aí, casa é sua. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, guerreiros e guerreiras que andaram pelo Rio de Janeiro chuvoso, né? Eu estou levemente decepcionado com vocês, né? Que eu vim de Curitiba esperando sol, né? Mas obrigado mesmo. Desculpe. Obrigado mesmo pela presença, obrigado, Zé, pelo convite, obrigado, Fabiano, pela.
Eu cheguei dando azar aqui, ó. Vocês não viram o online aqui? Ah, não, você tem que ver você. É, Obrigado, Fabiano, pela recepção. Estava até postando hoje da influência que o PERJ tem nessa área de comunicação política, né? Os vários e vários, não só pela atuação, né, do Marcos Figueiredo, mas seus vários e vários discípulos aí. Então, eu estou, né, igual o professor Fabiano falou, do PPGCP da UFPR, né, represento aqui, e meu grupo de pesquisa é o COMPAD, Silei COMPAD mesmo. Então, como eu já fui jornalista em outra vida, eu fiz esse título nada sensacionalista para vocês, e vou tentar convencê-los de que isso está acontecendo de frente aos nossos olhos. E aí, a primeira coisa que você sempre vai ver numa apresentação de AI é um robô, né? Se não tiver um robô, parece que não é AI. Então, vamos ver aqui se vai funcionar. Eu resolvi subverter isso e vou trazer para você várias imagens geradas por aí. Então, essa imagem que não parece foi gerada por uma inteligência artificial. Todas elas foram geradas pelo Midjourney, pelo Rafael Pérez, que é um aluno nosso e que está lá no texto da Piauí. Estou usando com devida autorização. Né? Então, o ChatGPT foi lançado em novembro de 22 e já traz, em 8 meses, 9 meses, já parece que tem anos e anos que isso está acontecendo. Tamanha foi a mudança, tamanha foi as questões que ele e outras IAs trouxeram. Né? Então, por exemplo, toda essa questão de ChatGPT nos primeiros papers sendo listado como autor, toda essa ideia da possibilidade de plágio, de se ele é capaz de passar em provas, e em alguma medida até, né, o que isso significa para a própria inteligência humana, né? E aí eu estou um pouco nessa onda aqui, né? O professor Glauco Arbix, da USP, né, também tem um instituto de pesquisa sobre IA lá na USP, e a gente vai até fazer um fórum na POTS. Tem as mesas, então vai ter um fórum só de IA, vão ser 3 dias de mesa, e o professor Glauco, outras pessoas vão estar falando sobre isso, mas eu concordo com essa afirmação que a gente precisa, digamos, nos apropriar dessas ferramentas até para entendê-las. Então, o que é o ChatGPT, né? O GPT significa isso, né? Pre-train, Generative Pre-train Transformer, né? Que é uma espécie de técnica mais recente na parte de inteligência artificial. E aí o GPT-3, que foi o primeiro quando foi lançado, ele era o 3,5, então digamos um 3 melhor treinado, né? Ele era treinado em cerca de 1,5 bilhão de parâmetros, ou seja, de tokens, ou seja, vou mostrar um pouco disso depois em como fizemos treinamento, mas significa que é um treinamento absurdamente grande, muito maior do que a gente estava acostumado. E o GPT-4, que já está disponível, por testes, a própria OpenAI não fala, mas por testes das pessoas, eles acreditam que seja 1 trilhão de parâmetros. Também vou me abusar de fotos de filmes. Então, assim, uma das coisas interessantes do ChatGPT e esses modelos grandes de linguagem, né, Large Language Models, que a gente precisa entender, é a base de como eles funcionam. Então, muita gente tem ido ao ChatGPT numa lógica meio de oráculo, responda isso. E aí, nossa, ele é burro, ele responde errado. Ele não sabe nada, ele erra, né? Então, se a gente passar a entendê-lo como modelo de linguagem, ele vai funcionar um pouco melhor. Ou seja, o que aconteceu? Ele teve esse treinamento absurdo em bancos de dados da internet, raspagem da internet, Wikipedia, livros de todos os tipos, acadêmicos e não, artigos acadêmicos, enfim, de tudo um pouco, fóruns. E aí tem toda ali uma tecnologia que vai fazer o seguinte, olha, você treinou isso, você, né, é bem mais complexo que isso, mas assim, sempre tente dar a resposta mais parecida, mais provável que um humano faria. Então, vocês provavelmente se pesquisarem aí agora vão achar alguma referência ChatGPT a uma espécie de papagaio.
E seria mais ou menos isso, ele vai repetir aquilo que ele aprendeu. Então o que ele vai te dar é aquilo que ele probabilisticamente acredita que seja o mais próximo que o humano vai fazer. E ele vai fazer isso palavra por palavra. Então por isso que, por exemplo, você pega a versão 4, ou lá atrás a versão 3, e aparecendo aquela coisa de palavra por palavra, é porque literalmente ele estava calculando a estatística da próxima palavra. Então por isso que às vezes quando você pergunta uma coisa muito específica, o resultado vai ser ruim. Porque significa que não há banco de dados de treinamento suficiente sobre aquilo ali. Então, por exemplo, somente no começo ele era muito ruim em cálculos. Por quê? Porque obviamente não tem tantos cálculos avançados disponíveis na internet. E a mesma coisa, né, você pesquisar um nome, um professor, se não tiver muitos dados sobre ele na internet, a tendência é que ele erre e invente fatos. Vamos falar sobre isso, porque isso é importante. Então, bem rapidinho, né? Aquilo que a gente faz no ChatGPT é colocar um input, que tem sido chamado de prompt, que é um conjunto, então, de parâmetros que você vai dar para ele. Ele vai ler esses parâmetros que você fornece a ele da mesma maneira que ele lida com o próprio banco de dados. Então, ele vai tentar entender quais são as principais palavras-chave, vamos chamar assim, do que você digitar, e daí tentar gerar a resposta que seria mais parecida com a de um humano. Isso, dentro disso. Então, muita gente tem feito prompt assim, né? Então, o ChatGPT tem uma lógica que ele pode agir de certa maneira, né? Fazer um role-taking, então ter um papel, né? Então, vamos supor, você foi selecionado para um editor de um trabalho acadêmico, doutorado, então você está dando palavras-chave, ou seja, eu quero que você pense como um acadêmico, então, sei lá, seja mais formal, mais informativo, doutorado, então uma pessoa muito capacitada, né? Aí sua função é realizar uma revisão substancial, aumentar a clareza, a consistência. Aí você ainda reforça um estilo acadêmico, tom analítico, pressupõe tom avançado, revisão de 1000 palavras. Então, assim, a maior parte das pessoas estão fazendo isso. O que não é errado. Porém, se você fizer isso, ele provavelmente vai te dar um resultado muito parecido, se não idêntico. Ou seja, haja como, grau de revisão, tipo de edição, estilo, tom, quanto você quer que altere, extensão. Tem que lembrar que a tela é tudo isso aqui. Ou seja, isso aqui vai te gerar um resultado muito parecido com... com o anterior, que eu não vou tentar voltar de novo. Então, contexto, né, no ChatGPT, né, espero que vocês entendam essa imagem. Contexto refere então a essas palavras, né, do prompt, né, então o contexto que eles usam para as apresentações. É de 2001, Odisseia no Espaço. Aqui um pouquinho sobre o que o GPT-3, porque eles têm um artigo científico, digamos assim, para lançar o modelo, né? Então, supostamente, eles pegaram uma raspagem de 8 anos da internet, que representa alguma coisa em torno de 60%, uma segunda raspagem na internet, 22%, pegaram 2 repositórios de livros, 16%, supostamente toda a Wikipedia, o que deu só 3%, que é absurdo, né? E aí isso aqui a gente não sabe, artigos científicos, o Google Books deve estar aqui, GitHub, Twitter, a gente imagina que sim, mas é parte dos problemas deles não dizerem exatamente como é que foi esse treinamento, né? Aqui rapidinho, assim, quando eu e o professor Luiz Lopes, lá do UFPR, fizemos uma outra apresentação, a gente jogou assim aqui no Dimensions, que pega mais coisas, ChatGPT, e jogamos ali uma string acadêmica. Acadêmica, research, scientific. E aí, isso tem um mês, eu acho, já tinha 1.100 trabalhos publicados com o ChatGPT, ou no título ou no resumo. Então, é um negocinho relativamente grande. Aí, claro, essas primeiras publicações na Nature e na Science acabam dominando pouca visualização que a gente fez aqui de um cluster, só para ter uma noção. Como aqui fica claro, então, pelo menos nesse momento que a gente tinha pego, era muito ou uma discussão bem computacional, ou uma discussão de medicina, ou essa influência dos grandes journals.
Mas isso só para curiosidade. Aqui, né, algumas palavras das redes que a gente montou, só para brincar também. Mas, e claro, né, aquele de sempre, né, os Estados Unidos dominando essa discussão, né, de maneira muito clara. China está onde? Como é que volta aqui? Você sabe? Não? É, Fijatos, né? China está ali. A Índia ainda também, né, com coisa. É até interessante você olhar para esse grafo aqui, feito no Rosview, você vê que tem outros países diferentes, tem países orientais, tem outras coisas assim. Mas isso que você está mostrando é quando a inteligência artificial é citada. Não, isso aqui são 1.100 trabalhos que citavam no ChatGPT no título ou resumo, e aí a gente rodou aqui, acho que se não me engano, é acoplamento bibliográfico, que é uma técnica lá da ciência da informação, quando dois artigos são citados juntos. São citados por dois trabalhos, se não me engano. Só para ver aqui, então, um pouco da produção. Né? Tá. Aí, por exemplo, tem o Brasil ali, mas 15, 20 papers, daqueles 1.000. Então, aí ele fica ali no cantinho porque chega a aparecer, né? Então, vamos lá começar. Isso tudo foi só uma introdução. Então, para essa palestra, gente, eu peguei aquele artigo da Piauí, que imagino que alguns devam ter lido, e, na verdade, eu e alguns colegas estamos trabalhando nisso para se transformar num texto acadêmico, num ensaio acadêmico. Né? Inclusive, se alguém da Dados estiver aí, né, estamos aí dispostos. Né? E aí apresentar, então, aplicações, assim, então, qual é a aplicação que está tendo a IA, que ela pode ter nesse momento e que vai aumentar, e algumas consequências disso. Então, a primeira coisa que a gente reparou é que essas IAs vão ter uma importância muito grande na busca e seleção de artigos. Mas aqui eu vou expandir, então não estou mais falando do ChatGPT. O que aconteceu? Não foi só o ChatGPT, e tem que lembrar que quando o ChatGPT foi lançado, o GPT, que é um modelo de treinamento, já estava online para diversos testes e outros modelos estavam também rodando. Isso não é uma coisa assim. O ChatGPT foi o primeiro e daí bombou. Ele foi, digamos assim, o primeiro que lançou e naquela forma de chat e aí que impressionou todo mundo. Mas o que eu e alguns colegas temos descobrindo, né, estamos investigando, é que na verdade tem várias dessas IAs e IAs acadêmicas, IAs de fato pensadas no mundo acadêmico. Eu cito especialmente essas aqui, que são muito focadas nesse público, né? SciSpace, Elicit, Insightful, ResearchRabbit. Vou apresentar cada uma delas e mostrar um pouco de como elas vão alterar as coisas. Essa aqui, por exemplo, é a Elicit. Ela é especialmente interessante para você fazer buscas, né? E aí, por exemplo, reparem a minha pergunta. As mídias sociais podem ser relacionadas à polarização política? Aí ele te dá uma resposta numa lógica ChatGPT. Os papers que a gente achou sugerem que pode contribuir. E aí ele te mostra os papers que ele achou, digamos assim, que respondem mais a sua pergunta e colocam ali os trechos que ele acha que te ajudam a responder essa pergunta. Esse aqui é, por exemplo, uma que já é também mais antiga, o ChatGPT, que se chama Consenso. Ela é mais forte na área de medicina porque ela literalmente tem essa ideia de fazer uma pergunta bem direta e ver se há consenso ou não na área. Tanto que eu joguei várias perguntas na nossa área e não teve nenhum consenso. Mas se você jogar ali, a creatina ajuda a construir músculos, aí ele vai dizer, olha, 69% dos arquivos que eu olhei disseram que sim, 31% disseram que possivelmente, não vi nenhum que disse que não. Então tem um indicativo bom aí que vamos usar a creatina aí para bombar. Todas as imagens, lembrando, geradas por aí. Então, assim, o que a gente está passando? A gente está passando por um momento em que estão surgindo essas plataformas que, em alguma medida, vão desafiar as plataformas mais tradicionais indexadoras, como Scopus, Web of Science,
e que vão funcionar numa lógica muito mais próxima do ChatGPT. Ou seja, você não vai colocar ali palavras-chave para ter uma lista de artigos, que é uma lógica, digamos assim, um padrão Google, né? Você vai ter um padrão ChatGPT, ele vai te dar uma resposta e te mostrar as fontes que ele acha que te ajudam para isso. Mas quais são essas fontes e por que ele escolheu essas, aí é onde começa o problema. Então eles vão te mostrar artigos similares, vão te mostrar conexões na literatura, todas elas permitem você fazer uma espécie de biblioteca digital. Então aqui, por exemplo, é o Litmaps, que é um que eu gosto bastante. Aqui, por exemplo, eu carreguei para ele vários artigos relacionados a essa questão de redes sociais, polarização, esfera pública. Aí pode reparar que é uma rede bem habermasiana ali, tem vários Habits, Fraser, Mansbridge, Gutman, Batman e autores mais recentes de internet. Então eu joguei lá e ele gera essa rede bem rápida, bem automática, que já te ajuda a pensar em trabalhos. Cada bolinha dessa vai poder selecionar, clicar, abrir esse trabalho, né? Esse aqui é um outro interessante, que é o Research Rabbit, que eu tinha falado. Nesse aqui você sobe os seus arquivos, e aí o interessante é que ele vai te mostrar, tá aqui nesse cantinho, né, ele vai montar a rede para você. Aqui, por exemplo, eu joguei coisas de literatura de ciência política e métodos qualitativos, né? Não tinha muito material, mas eu joguei tudo que eu achei lá. E aí ele monta a rede, e aí uma coisa interessante é que ele vai te mostrar earlier work, trabalhos anteriores, ou seja, trabalhos que talvez tenham sido citados pelo seu trabalho que você não achou, e, interessantemente, né, trabalhos posteriores, trabalhos que parecem indicar literatura similar à sua, e essa é uma rede altamente manipulável que você pode... não, então você indicou aquele aqui, vou jogar ele para dentro da rede, ele vai te mostrar mais trabalhos posteriores e você pode ir fazendo isso para montar a sua própria, digamos, revisão de literatura, né? Esse aqui é outro interessante, que é um Insightful. A rede dele não é muito boa, mas vou mostrar outras coisas mais legais que ele faz. Insightful. Que aí um Insightful, por exemplo, você carrega textos para ele, e aí ele vai te dizer, ó, esses são papers que são similares ao seu. Aqui eu coloquei alguma coisa de participação online. Aí repare que, por exemplo, ele retornou 2 textos da Rosa e da Patrícia Rossini, e vários textos relacionados à participação online. Então, textos parecidos com o que eu coloquei lá, mas ele também vai te dar o que ele considera, pelos critérios dele, os textos que sejam mais importantes e textos de revisão que tenha a ver com aquela temática que você colocou ali dentro para ele, né? Ele te dá datas, citações, outras coisinhas. E aí todos esses aplicativos, parte do nosso argumento, vão, em alguma medida, acelerar essa revisão de literatura, vão indicar de maneira mais rápida os artigos que sejam mais promissores a serem lidos, e aplicativos como o site, eles já vão estar meio que integrados na nossa própria busca. Então essas coisinhas aqui, ó, são indicadores do site, que é um site que faz uma espécie de valência da citação. Se aquele artigo tem sido, digamos, apoiado, se ele tem sido debatido, rebatido, né, na literatura, ou se simplesmente tem menções neutras a ele, né? Então, pegando, por exemplo, esse aqui, que foi uma apresentação que eu fiz com jornalistas, aí ele mostraria, ó, tem 40 mencionando, e aí aqui ele não conseguiu fazer uma classificação muito boa, 12 que ele nem classificou, nenhuma apoiando, nenhuma contrastando. Mas isso é algo que você vai ter aqui, por exemplo, basta você usar a extensão do site que você já vai ter isso no seu Google Scholar. Então, estávamos falando sobre achar os artigos, né? Então, diferentes maneiras de achar os seus artigos que são não tão comuns, que não são aquelas tradicionais que a gente faz nas revisões de literatura, né? Somente essas mais sistemáticas, né? Aí chegamos a uma outra grande questão, que é como vamos passar a ler esses artigos, né? Então, outras ferramentas, algumas vocês vão reparar que são repetidas, porque elas fazem várias coisas, mas como Scholastic, Elicit, Paper Digest, o próprio SciSpace, o Matar, o Chat PDF, que circulou bastante, né?
O MyReader, que é um dos melhores e é pouco conhecido. Você pode falar qual é o site? Porque não está dando para ver, o pessoal está perguntando. Qual o site? O site que você estava mostrando, que faz análise. O nome dele é... Veja. É esse aqui, ó, gente. Site. Conheço esse aqui, ó. Pois é. Podem pesquisar, que tem o site e tem a extensão para Chrome também. Rafael, só o YouTube tá cheio hoje, né? O YouTube tá bom. Tá bombado. Ativa o sininho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E aí, uma das grandes questões vão ser, assim, na minha opinião, vão alterar a própria maneira como os alunos e nós também vamos ler no futuro, são duas coisas. Uma é que você vai fazer uma leitura parecida com a sua interação com o ChatGPT. Você vai subir um PDF, ou até mais de um, e começar a dialogar com a máquina sobre aqueles PDFs. Como assim? Você vai subir o PDF e dizer: me dê um resumo desses textos. O resumo desses textos é tal. Agora me diga qual que é o conceito que eles usam de representação política. O conceito que eles usam é tal. Esses papers estão concordando entre si ou estão discordando? E daí vai. Assim como resumos automatizados. Então, esse aqui foi para essa apresentação dos jornalistas, porque assim, não é só, inclusive, paper acadêmico. Então, esse aqui é a minha negócio de busca. Então, eu tenho aqui 3 copilotos acoplados. Então, eu posso usar qualquer um dos 3 para tentar resumir a página ou fazer outras coisas. Então, aqui, ó, o SciSpace Copilot, o Merlin e o MaxAI.mi. E aí, clicando num deles, foi o MaxAI que eu estou testando. Aí era, tipo, resuma, né? Make shorter. Aí ele pegou essa notícia inteira, que era sobre aqueles juízes de garantias, e gerou esse texto aqui para mim. Aí aqui, ao invés, digamos, de eu ler o texto, eu posso continuar conversando com a AI para ele me dar mais informações do texto. Ou, igual eu falei, o resumo direto, né? Será que se eu passar aqui um vídeo, o pessoal no YouTube vê? Sim. Então eu vou pegar esse aqui que é... Vamos ver se não está muito baixo. O problema é que ele literalmente foi para mim. Sem áudio? Aparentemente sem áudio. Isso. Então, never mais. Não tem problema. Até porque eu imaginei que algo assim poderia acontecer. Então, de todo jeito eu ia mostrar um vídeo sobre Scholastic, mas eu tirei umas prints que eu imaginei que poderia acontecer algo assim. Essa Scholastic é uma das únicas que é 100% paga, não tem jeito, porque várias dessas têm um uso limitado, é freemium. Essa não, essa é 100% paga. Mas é uma das melhores. Assim sentido, né? Que ela é especializada em resumos, em fazer resumos de qualquer tipo de material. Ela é mais pensada, inclusive, para ser acadêmica, mas se colocar lá um PDF de uma matéria de um concurso, ele vai resumir para você. Então, por exemplo, aqui ele vai dar os Scholastic Highlights. Na verdade, são várias frases que a IA que está ali dentro considerou que são importantes de ser lidas. Aqui já o sumário, que seria tipo o resumo, que aí você vai poder até mexer. Eu quero um resumo maior, então eu quero um resumo menor. E aí ele vai te dar isso com alguns segundos depois que você sobe o arquivo. Aqui é o que eu estava falando do MyReader, que permite você também subir vários PDFs. E aí, por exemplo, eu joguei aqui eu montei uma biblioteca dentro dele que eu chamei IA Regulação, como está a regulação de inteligência artificial, e perguntei, segundo os textos, quais são os principais desafios para regular a inteligência artificial? Aí ele fez aqui uma resposta, então isso é bem importante, podem reparar, quase todos te dão uma resposta, né? E aí aqui ele vai te mostrar os trechos de novo de onde tirou essa resposta. Aqui cortou no print, mas incluindo a página e coisas desse tipo.
Então, a gente está vendo que a gente vai ter essas IAs muito ligadas à nossa própria forma de leitura, né, que em alguma medida vão permitir, porque hoje em dia a gente tem que fazer um critério, né, acadêmico, claro, mas muito grande, de decidir, vou ler esse paper ou não, até pelo conjunto grande de papers que saem todo dia, né? E aí você vai passar a ter isso para, digamos assim, ter um indicador melhor sobre quais papers você devia ler, ou até, como alguns imaginam, muitas pessoas vão parar de ler os papers. E aí eu creio que essas IAs vão substituir os nossos gerenciadores de referência, ou os gerenciadores de referência vão ter que ter IAs dentro deles para sobreviver. Aqui é um outro exemplo que o próprio Rafael Pérez usa, que é o lateral, que aí, por exemplo, ele é uma IA já num sentido mais que todas deveriam ser, que seria de aprender à medida que você vai fazendo. Então, o que você faz aqui? Ele é acadêmico também, você joga os papers ali dentro e começa a classificar. Então, foi ele que criou essas categorias, ele estuda política local, turnout, accountability, local politics, characteristics, electoral cycles. E aí ele foi classificando, e aí chegou uma hora que ela começa a te indicar, te sugerir trechos que poderiam caber dentro dessas categorias. Então no começo você faz um trabalho meio manual, que é meio para ensinar a IA o que você está procurando, como você está classificando, mas em médio prazo, segundo o Rafael, que essa que eu também é 100% paga, essa eu não quis pagar, ela vai te dando isso mais fácil. Então, estávamos falando sobre leitura. Então, ponto 3, análise de dados e programação. Quando a gente fez, é interessante, quando a gente fez a primeira apresentação, o primeiro texto para o Piauí, esse foi um tópico bem que eu tive que, eu e o Rafael tínhamos que achar, assim, cavar para achar ferramentas que minimamente dessem alguma coisa. E aí isso deve ter uns 2 ou 3 meses, acho que foi em maio. Acho que foi maio, se não me engano. E aí já tem várias, já achamos várias e já mudou o cenário nesses 3 meses, então já dá para contar um pouco do que vai ser. Desde o seu lançamento, que foi também uma sacada muito inteligente deles, o pessoal do ChatGPT, o pessoal da OpenAI, treinou o ChatGPT muito com códigos, para que ele fosse uma espécie de revisor de códigos. Ele elabora também, mas um dos principais usos tem sido para corrigir problemas. Né? E aí em todas as linguagens mais fortes, por exemplo, para a gente que são as mais próximas, né? R, Python e afins, mas em outras linguagens mais complexas também. E aí o que saiu recente é esse Code Interpreter do ChatGPT, que é, digamos assim, uma espécie de mini cientista de dados ali dentro, funcionando para quem paga a versão 4, né? E também outros que já têm surgido, como o copiloto da GitHub, né, que é o repositório, então ele também é um copiloto para te ajudar a programação, e o Wolfram, que está escrito errado aqui, se não me engano, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui só um exemplo que eu fiz lá no ChatGPT, o Code Interpreter. Eu baixei aquela planilha, que todo mundo já deve ter baixado algumas vezes na vida, que é dos gastos dos deputados. Baixei, CSV, subi para ele. E não falei nada. Falei, analise isso, sem dizer, inclusive, o que é. Aí passa lá uns minutos, sofre ali um pouquinho, mas ele, não, pelo que eu estou vendo, isso é uma planilha sobre gastos de deputados federal do Brasil. O que você quer saber sobre isso? Eu, é isso mesmo. Eu quero saber os gastos por partido, sem indicar as colunas que estavam isso. Ele, pelo que eu estou vendo, tem tal abreviatura que eu acho que é dos partidos. Posso juntar por ela? Pode. Aí ele juntou. Aí ele sozinho gerou o cálculo. Aí eu falei, não, mas ChatGPT, lembra que, né, tem partidos que têm mais deputados que outros. Faça para mim uma média ponderada para isso, para que não fique parecendo. Às vezes um partido tem muito gasto porque tem muitos deputados. Ele, sim, você tem razão, né, aquela jeito de ChatGPT. Você tem razão, vou organizar agora ponderando isso. E aí ele me gerou isso. Então não teve nenhuma linha de código a quem inserir. 0. Foi mais lento do que alguém que mexe no R, certamente. Mas acho que vocês conseguem visualizar o tipo de efeito que isso vai causar na academia, né?
Aqui é um outro que eu recomendo vocês darem uma olhada, que é o Wolfram, que ele é mais específico para questões, chamemos assim, matemáticas, estatísticas. Então, se você jogar ali naquela busca, você pode fazer uma busca mais normal, ou você pode jogar uma fórmula matemática que ele vai resolver e plotar o gráfico para você. Essa aqui, até onde eu sei, está gratuita. Recomendo darem uma olhada, tem muita coisa aqui dentro. Essa eu ainda explorei pouco, tô só jogando a bomba aí para vocês. Então, falávamos sobre a análise de dados, então a escrita dos materiais, que foi onde gerou mais polêmica logo que o ChatGPT foi lançado, que era aquela coisa, né? Meu Deus, minhas provinhas, né? O que eu vou fazer? Os alunos agora vão lançar tudo no ChatGPT, fazer tudo. Vamos fazer. Como já estão fazendo, inclusive, no primeiro e segundo grau. Sim. Eu tive um relato muito interessante com uma colega professora do interior da Bahia, segundo grau, já estava passando por isso. Então, os trabalhos em casa estavam definitivamente mais complexos de serem corrigidos. E isso vai ser alguma coisa que vai também nos afetar, porque, obviamente, uma das coisas que a gente faz muito é escrever, né? E aí você tem, assim, o próprio ChatGPT, desde que ele saiu, ele avalia muito bem essa coisa de linguagem, estrutura, e pode ler, pode corrigir, você pode, de certa forma, até treinar algumas dessas para simular, emular o seu estilo, né, de escrita, que é muito bizarro. E aí eu creio que elas vão significativamente afetar nosso modo de escrever, e essa questão da autoria e a separação com a IA vai ficar cada vez mais complicado. Aqui, por exemplo, é o CoWriter do Qbolt, que é uma ferramenta de uma empresa americana, que surgiu meio que para concorrer com aquele Grammarly, que todo mundo já usou para corrigir em inglês, com a diferença que ela se baseia nesses modelos, né, grandes de linguagem, então ela lida com todas as linguagens. Então você joga ali, ela é freemium, né, então, texto pequeno ali. E aí o que é interessante é que, além das correções que ela pode fazer, reparem que ela vira quase um editor de texto, né, ela vai ter essa possibilidade aqui, muito usada, parafraseie isso. Pega esse texto e parafraseie. Então ele vai fazer isso, resuma esse texto para mim. E o mais bizarro, sugira texto para mim. Se você clicar ali, ele vai pegar aquele texto e sugerir alguma ideia no meio, no final, onde você colocar ele para sugerir texto. Aqui, por exemplo, na mesma lógica, então não sei se algum de vocês usa um Notion, lugar para organizar a sua vida. Então lá já tem a AI, que é basicamente o ChatGPT dentro do Notion, e aí tem essas mesmas coisas aqui, né, de resuma, traduza, instantâneo, me explique isso, e o Continue Write, que é incrivelmente eficiente e amedrontador. Aí aqui tinha o negócio do Notion, mas eu acho que vai dar o mesmo problema, né? Então eu vou pôr. E lembrando que isso também não é uma coisa que você necessariamente precisa ir até uma plataforma. Quem estiver usando o Edge, já tem lá o Bing GPT, né, que é o ChatGPT do Bing, acoplado. Então aqui, por exemplo, eu abri um PDF de um livro organizado pelo meu colega Emerson Serve, e fui abrindo até ele abrir lá numa plataforma do Word, que ele lesse, e aí perguntei para ele do que esse PDF trata. E aqui é a resposta do Bing GPT, está tratando sobre isso. Eu não gostei da resposta, não, mas me dê melhor isso, olhe pelas partes do livro. Aí ele, claro, pegou mais aqui direto, né, onde estava o sumário, mas digamos assim, você poderia continuar interagindo. No capítulo tal, qual que é a definição da autora de edições online? E daí você seguiria, né? Essa aqui eu não testei, até o Adriano que indicou, Intelectos Estatísticas, que aí você pegaria, colocaria os dados e ele não só faria, digamos, as contas, né, faria os testes, como ele automaticamente geraria para você a descrição. Este é o teste, esse é o resultado, esse resultado indica isso, isso e aquilo. Não testei, não sei se recomendo, diz o Adriano que é fantástico.
na conta dele. Deixei uma imagem de AI ali para vocês não sentirem falta dos robôs e afins, né? E aí a apresentação dos dados. Para vocês terem noção, a mesma coisa, né? Quando a gente fez o texto da Piauí em maio, o ChatGPT ainda tinha muita dificuldade de lidar com tabela. Mas aí agora, como eu imagino que vocês saibam, no 4, no GPT-4, além desse Code Interpreter, tem os plugins. Então, com os plugins, você basicamente faz tabela, gráfico, imagem, o que você quiser. Passa roupa, lava. Mas aqui tem duas, por exemplo, que são literalmente para apresentação. São concorrentes do PowerPoint, do Slides e afins. A mesma coisa aqui, o vídeo não vai rodar. Esse era até interessante. Acho que esse eu vou até rodar sem o áudio, porque acho que ele é interessante. Não quero o mês do YouTube Premium. Está rodando, sem som, né? Mas imagino que o pessoal do YouTube esteja vendo. E aí é literalmente isso, uma plataforma, né? Imagino que esteja rolando aí enquanto eu falo, que você vai digitar alguma coisa, igual eu fiz uma pesquisa, cria uma apresentação para mim sobre o impacto da inteligência artificial na pesquisa acadêmica. E aí ele literalmente cria uma apresentação inteira para você, criando tanto os textos quanto as imagens. Dependendo da plataforma, ele usa um gerador de imagens, dependendo da plataforma, ele faz uma busca pela internet dentro dessa... Essa apresentação sua foi... Não, exatamente. Foi? Não. Mas eu fiz ela a primeira vez numa dessas plataformas. Porque o que também ela permite? Você está fazendo o seu slide, né? E aí você diz assim, editar com AI. Aí ele, o que você quer fazer? Abre lá o chat, sempre abre o chat, porque virou a coisa, né? Aí eu quero que você melhore essas frases. Aí ele vai lá e melhora. Aí eu quero que você torne graficamente mais interessante. Aí ele apresenta de um outro jeito. Eu quero que você crie uma imagem de inteligência artificial para esse slide. Ele vai lá e cria. Isso é uma imagem nova que não pega nenhum direito autoral, assim, uma imagem... É uma imagem criada por aí. Aí a grande questão é se você acredita se a imagem criada por aí tem direito autoral ou não. Não, sim, eu estou falando o AI pegou uma imagem do zero. Não, ele criou uma imagem do zero. Dentro desses criadores, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. Vamos voltar aqui. Já estou passando umas coisas muito loucas, né? O pessoal do YouTube deve estar tipo, meu Deus, o que é isso? Tá, cadê? Forte, mas eu quero encaixar. Então, né? Então, por exemplo, para não dizer que não mostrei, esta lâmina é 100% criada por essa inteligência artificial. Eu falei para ela, me crie um slide tipo falando sobre a possibilidade da gente traduzir nosso material e cite pelo menos essas ferramentas. Aí ele citou literalmente as que eu falei, mas criou esse slidezinho bonitinho e dizendo o que cada uma faz. Então, grosso modo, a gente falou de praticamente todas as fases do fazer acadêmico, né? Desde você achar o artigo até você, sei lá, analisar, você escrever, você apresentar esses dados, né? E a possibilidade extra de fazer essa tradução. E agora, então, discutir um pouquinho de possíveis consequências para o futuro próximo. Lembrando todas as imagens geradas por aí. Então, vamos ter uma discussão forte sobre autoria, plágio e fontes, que tem bem a ver com o que o colega ali estava perguntando. Então, salvo engano, teve uma decisão, não lembro se é da Suprema Corte, mas uma decisão importante nos Estados Unidos que diz que imagens geradas por aí não têm direitos autorais. Por quê? Porque qual que é a grande questão, principalmente no caso de imagens? É que elas são criadas em cima das imagens que artistas colocavam gratuitamente na internet. E aí você consegue pedir para ele criar imagens, imite o estilo deste cara que está vivo, que é importante, e faça tal coisa. E ele vai te entregar isso. Eu tenho um outro colega que também está nesse futuro paper, que é o Márcio Teles, ele fez isso, que ele pesquisa visual, fez isso com quadrinhos. Imite o estilo de tal
desenhista e cria um Batman para mim. O autor lá, o artista, tinha desenhado, né, quadrinhos do Batman. Aí ele criou, e aí o próprio autor, né, que era o Jim Lee, ficou sabendo e gerou um alvoroço lá nos Estados Unidos com isso, tá uma questão muito forte ainda, né? E aí, questões, né? Aqui no Brasil teve o caso do que eu me lembrando, da Elis Regina, né? Que a filha autorizou Ah, sim. a propaganda, mas Sim. assim, questionou se a Elis teria concordado caso ela tivesse... Sim, sim. Não, eu tenho até um texto sobre isso, Desinformante, que não conhece, um site bem legal sobre desinformação. E aí, claro, é uma outra questão, né? Não tão recente, porque já faziam isso com outras técnicas mais rudimentares, mas de fato é uma coisa que, principalmente americanos, já estão preocupados, né? Assinando contratos do tipo, não quero que... Ou que teve alguns que autorizaram, né? Tem uns que autorizaram, mas assim, alguns dizendo, não quero que a imagem seja explorada após minha morte, né? Inclusive, quem acompanha Black Mirror, o primeiro episódio da atual temporada é muito mostrando o que pode virar. Então, só saindo aqui rapidamente, isso não está afetando só a gente, está afetando tudo, né? Então, estava falando de indústria dos quadrinhos. O cinema está no meio de uma greve e parte da razão da greve dos escritores, né, dos redatores, é por causa da possibilidade de você gerar textos muito mais rápidos com inteligência artificial. Então, está afetando tudo. E aí, nós já temos IAs que geram voz, que geram vídeo, né? Então, até a própria questão de como isso afeta a própria indústria de efeitos especiais, né? Mas aqui, voltando ao ponto. Então, por exemplo, um texto escrito por um humano, revisado pela inteligência artificial, ele deixa de ser humano? Acho que a maioria das pessoas diriam não, né? Mas se você já cria boa parte do texto e pede só para ele, igual aquilo que eu falei, continue writing, aí ele já passa a ser um texto de IA, acho que a maioria diria que sim agora, mas talvez em 5 anos. Se a IA lê um texto nossa autoria e ajudar a elaborar o resumo e o título, isso a gente cruza um padrão ético aceitável? Então não tem consensos, né? Poucos consensos que tem é de que você não pode pôr qualquer IA como autor do seu trabalho, porque a IA não é accountable, né? Ela não pode prestar contas para uma informação falsa, inverídica, errada e afins, né? Então isso parece um consenso que já existe, mas ao mesmo tempo que tem sido isso, mas o que tem sido apontado é, por hora, até a gente ter uma definição, uma discussão melhor, aponte se você usou, onde você usou e para o que você usou. Ou seja, dê máxima transparência possível de qual foi esse uso, onde ele aconteceu, né? E, sei lá, como se fosse assim, estou usando um software acadêmico, então tem que deixar isso bem claro. E aí algumas dessas já permitem você compartilhar a própria thread de conversa. Então, isso seria outra forma de dar mais transparência ainda. Mas, igual eu estava falando, né, essas preocupações de plágio, ao contrário do que os professores estavam muito preocupados, vai muito além dessa escrita das provas online. Como a gente viu aqui, é muito fácil você gerar imagens, gráficos, tabelas e mesmo apresentações inteiras. Então, por exemplo, você pede um trabalho para o grupo vir trazer. Ela pode ser uma apresentação toda feita pela IA. Então, nesse ponto, a gente acha, né, que tem outros colegas, né, Maria Alejandra Nicolás, a Tânia Juquilho, o Márcio Teres, que eu já falei, o Luiz Lope, o João Sena, nesse trabalho que a gente está trabalhando, Cristiana Freitas, bastante gente. Então, a gente acha que a discussão deve se concentrar na autoria, nos direitos autorais, nas fontes, nesse limite da cooperação entre homens e máquinas, e não se limitar a essa discussão mais rasa da trapaça. Parece que não é o caminho, né? O extenso treinamento dessas ferramentas em trilhões adiciona muita complexidade à regulação, já que isso é opaco, né? São grandes corporações, tipo assim, agora a gente vai poder comparar em breve a Facebook, Google, YouTube e afins, né? Que não revelam seus algoritmos, né?
que não explicam exatamente o que está acontecendo ali dentro. E aí uma coisa muito, muito, muito importante, se você estiver assistindo isso, é que essas linguagens grandes, elas são incapazes de detectar o próprio uso da inteligência artificial. Então, se você chegar no ChatGPT, veja esse texto abaixo, foi você que escreveu ele? Ele pode dizer que sim, que não, e isso não significa nada. Então, quem está fazendo isso, pare, porque isso é errado. E mesmo os detectores de AI, eles não são muito confiáveis. Porque eles vão tentar pegar padrões que parecem feitos por uma máquina. O texto está um certo padrãozinho muito utilizado, então provavelmente foi uma AI. Mas às vezes não, às vezes é alguém que escreve daquele jeito. Às vezes, ao mesmo tempo, alguém gerou um texto numa AI e mudou, colocou 2 vírgulas a mais, já passou limpo. Então, a detecção, isso é bem importante também, ela não é segura. Ela pode te ajudar, pode usar, não estou dizendo para não usar, mas não se baseie 100% nessa para, por exemplo, acusar um aluno, recusar um texto para uma revista ou coisa do tipo. E aí, questões que vão vindo, né? Que vão vir, por que essa máquina recomendou a leitura de determinado texto em detrimento do outro, por que ela recomendou um teste estatístico, uma representação visual específica, né? E sempre lembrando, né, dessa questão da alucinação, né, que se fala que todas essas IAs podem gerar textos, ideias, né, parágrafos que parecem fazer sentido à primeira vista, mas quando você vai ler, imagino que todo mundo já tenha feito esse teste, na prática ele tem alguns erros, ou ele é meio fraquinho, né? E aí, claro, isso afeta a confiança nos resultados da AI, né? Está limitando, então, a nossa avaliação científica da validade, prejudicando a replicação em pesquisas, né? E aí as questões relacionadas a esse uso da AI transcendem e aumentam aquela crise da transparência, da replicabilidade que a gente já tem discutido fortemente na ciência. Uma outra questão que a gente quer trazer, e é isso, não, por enquanto é restrição do leque de possibilidades para pesquisa. Então, isso já acontecia, claro. Então, quando você faz uma pesquisa no Web of Science, na Scopus ele já te mostra os artigos mais citados dos grandes journals de impacto, né? Mas a gente acredita que a tendência é piorar por essa coisa daí de gerar uma resposta. Esta é a resposta da sua pergunta. Este é o melhor teste para você. Esta é a melhor visualização. Então isso vai tender, na nossa opinião, de futurologia, a restringir um pouco mais, ainda mais, o leque de opções acadêmicos. Isso, lembrando, o paradigma anterior era esse links em pesquisas, agora esse paradigma é isso que eu estava falando, de respostas diretas e rápidas, né? O nosso medo disso, dessa resposta daí ser muito... Porque, digamos assim, nós somos uma geração de transição, mas para as novas gerações isso ser visto como a verdade, a resposta. A resposta àquela pergunta e não um debate, né? Então, possivelmente isso pode gerar tende a gerar um aumento, uma reprodução das desigualdades na produção do conhecimento e um aumento de impacto na citação de autores reconhecidos e aumentar ainda mais a dificuldade para novos pesquisadores, para grupos subrepresentados ou pesquisas inovadoras, né? A gente também está pensando talvez isso gere uma dependência excessiva dessas IAs, que pode, em médio e longo prazo, ter um efeito negativo nessas habilidades, digamos assim, humanas, criativas, críticas das pessoas. Vai ter um impacto muito grande, né, nesses pesquisadores que estão chegando, né, iniciantes e afins, né? E a gente tem sempre que lembrar, né, essas IAs, todas essas que eu mencionei, são basicamente feitas, acho que não tem nenhuma aqui que é exceção, mas basicamente feitas nos Estados Unidos. E as que não forem nos Estados Unidos vão ser europeias. Então elas vão tender a priorizar, como já acontecia com as plataformas anteriores, mas vão tender a priorizar a produção norte-americana, anglo-saxã, europeia, reforçar ainda uma visão mais específica de ciência e de quais são os métodos,
que vai ser fortemente inspirada nessa ciência norte-americana, né? Que eu creio, isso aqui é uma visão minha, pode ter um impacto negativo na área de humanidades e em métodos qualitativos. E aí, possíveis efeitos negativos sobre uma, digamos assim, uma ecologia, uma diversidade de métodos e análises. Essa automação, essa terceirização, a gente chamou isso num texto do Nexo Políticas Públicas, que de certa forma você terceiriza as escolhas, né? Terceiriza as decisões acadêmicas, porque a IA vai te dar respostas prontas. E alguns efeitos disso, né, dessa automação, terceirização, reduzir opções de conhecimento de futuros pesquisadores que vão ter menos familiaridade em termos de autores, fontes, literatura acadêmica, métodos e programação. Por quê? Porque, de certa forma, sempre vai estar ali a resposta, né? Então, você vai naturalmente tender a cortar caminhos. Aqui, por exemplo, eu estava mostrando ali do ChatGPT, o Code Interpreter. Para que você aprender programação muito hard se ele se ele gera o código, se ele revisa o código, se ele já até faz uma análise para você. Então, assim, eu creio que o paradigma que está sendo quebrado caminha para isso. Não que isso seja necessariamente novo, deixa eu deixar escondido ali, não que isso seja necessariamente novo, porque toda vez que surge uma nova tecnologia, há essa disrupção na academia, né? Então, desde calculadora científica, computador pessoal, a internet, o Google, Wikipedia, os próprios softwares, a gente sempre teve coisas assim. Então, antes de ter a calculadora, antes de ter um software acadêmico, cientistas políticos tinham que calcular, né, seus testes na mão. E aí, quando deixou de ser necessário, eles pararam de necessariamente saber exatamente como fazer aquele teste. Saber mais para que serve aquele teste e como apertar os botões no SPSS, como modelar os dados para que gere o resultado daquele teste. Então não é que é uma coisa totalmente nova que nunca teve na história da humanidade, mas é uma outra quebra de paradigma que, digamos, que estaria, na minha opinião, aqui. Paradoxalmente, que é um pouco do que a gente apresenta, que não necessariamente isso vai levar a um emborrecimento, uma diminuição da ciência, não necessariamente, então a gente está falando de uma restrição do leque de possibilidades, e paradoxalmente, talvez isso leve a gente a chegar mais longe. Que esses pesquisadores do futuro, que vão ler 10 artigos numa noite, que vão só saber como usar essas inteligências artificiais para gerar códigos mais interessantes, mais avançados, talvez eles consigam até atingir resultados mais substantivos. Ou seja, eles vão dominar menos os autores, menos os métodos, mas eles vão conseguir cortar talvez o caminho para chegar talvez a resultados mais interessantes. Então, é um pouco do que a gente está chamando desse paradoxo. E aí, lembrando, né, que é um pouco disso, né, a IA não gera conhecimento novo, porque ela sempre se baseia naquilo que ela foi treinada. Ela, no máximo, gera uma ordenação. Sim, que eram isso que eu estava falando, né? Ter resultados mais rápidos, mais substantivos e mais inovadores. Talvez. Uma possibilidade que a gente está lançando como um paradoxo, né? Mas, igual eu falei, boa parte dessas ferramentas é paga ou cobra pelas opções mais avançadas, né? Então, isso vai trazer até uma discussão sobre os gastos, sobre orçamento da universidade. Então, logo lá atrás, os colegas iriam estar discutindo, vamos pagar para ter o SPSS ou não. Agora vamos pagar para ter o Scholastic ou não, para ter o ChatGPT pago ou não, para ter a plataforma X que faz cálculos ou não. Porque aí é a grande coisa, né? A grande questão. Os grandes centros vão fazer uso. Então, se a gente não fizer uso, talvez aumente ainda mais o gap, né, entre esses grandes centros e chamemos o sul global, né? E pode alimentar aquele nosso papel como país colonizado, ou seja, a gente exporta dados, ou seja, a gente ajuda a treinar esses modelos e importa as tecnologias, né? A gente pega essas IAs prontas e fica lá só dando nossos dados, pagando e afins, né? Já falei disso. Tá acabando.
Porém, a gente também acredita que pode ter uma espécie de paradoxo da internacionalização da ciência. Porque uma coisa que essas IAs fazem muito bem, melhor, esses modelos grandes de linguagem fazem muito bem como modelos grandes de linguagem, é justamente tradução. Então, se você jogar lá no ChatGPT, traduza isso, provavelmente não vai ficar boa. Mas se você for meio usando ele para revisar, traduz você mesmo, vai usando ele para revisar, você provavelmente vai tendo resultados muito melhores. Então já tem um pessoal discutindo até uma possibilidade, sim, é claro, esse mais utópico, de você ter uma ciência totalmente multilingüe. Por que eu preciso publicar em inglês? Se você clica em um botão, ele traduz o artigo inteiro, por exemplo. Mas pensando só no curto prazo, por que agora a gente não mandaria para os grandes jornals de grande impacto se, por exemplo, não vou nem dizer que tirar os tradutores humanos, mas se agora, por exemplo, a gente poderia só pagar para revisão e não para tradução. Ou seja, eu creio que pode haver, nessa coisa da futurologia, também uma possibilidade da gente publicar com mais frequência nesses grandes journals e aí, digamos, ter alguma disrupção desses centros acadêmicos. Então, reparem que tudo, de certa forma, pode apontar para dois lados, né? Então, igual eu falei ali, ó, você pega um título, Google Translate, e aí joga junto com Grammarly, Qbot, Writeful, e vai usando essas LLMs, no final você vai ter uma tradução bem razoável, né? Então, é um pouco desse paradoxo. E aí, então, a grande questão, o fim da pesquisa científica como conhecemos, ou Lágrimas na Chuva, vocês têm que conhecer o filme para entender. O uso das IAs traz benefícios, só que, obviamente, apresenta desafios éticos, sociais e políticos. A nossa defesa é que é preciso discutir e refletir sobre essas implicações. Então, proibir o ChatGPT na universidade não traz nenhum ganho, não vai colocar o Brasil na ponta nem da discussão, nem da regulação, nem das tecnologias. Então, a nossa ideia é vamos nos apropriar dessas ferramentas, ver o que elas fazem, ver os limites delas e também tentar buscar um papel de protagonismo, né? A desigualdade do acesso a essas tecnologias, igual foi na internet, também vai ser outro fator, porque, obviamente, em alguns lugares, principalmente essas pagas, não vão estar facilmente acessíveis. O melhor filme de AI, né? Claro. E aí, mais ou menos isso que eu estava falando, a proibição dessas ferramentas, né? Não colocar o Brasil num papel de liderança, de protagonismo. Então, nossa defesa é essa. Preciso regulamentar questões como autoria, direitos autorais e fontes. Esse aqui pouca gente conhece, é um modelo de linguagem brasileiro, Maritaca, baseado no Llama, que é aquele modelo aberto do Facebook. Já testei, não é bom, mas isso mostra de uma empresa que talvez um caminho seja a gente criar nossos próprios modelos, mais éticos, mais adaptados para pesquisa científica, mais adaptados, digamos assim, para a nossa pesquisa, para os nossos interesses, né? Então, devemos desenvolver nossos próprios modelos, chatbots, aplicativos, IAs voltadas para nossas necessidades. Tem até um pessoal de uma rede que está propondo criar um ChatGPT, que seria um ChatGPT, para políticas públicas. Eu acho que eu também trabalho com políticas públicas, né, principalmente nessa coisa da interação com o cidadão, participação, serviços, né, governo digital. Eu acho que esse vai ser um caminho. Você entrar no site porque a diferença é que a gente tinha uns chatbots muito ruins, né, que é aqueles normais do site, você precisa de ajuda. Mas agora, se forem treinados tipo ChatGPT, eles vão ser bons, né? Imagina você treinar ele com todos os dados do governo federal, todos os dados, né, que não tem problema, governo federal, serviços, onde achar os serviços, o tipo de facilidade que ele não pode prover. Você entrar no site e dizer, eu preciso achar tal coisa.
que geralmente é aquela busca, que é muito ruim, né, desses sites governamentais, e que você tem que sofrer até achar o que de fato você precisa. E se bem treinado, ele vai poder te fornecer, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, aqui estão os links. Por sinal, você tem interesse em saber um pouco mais sobre as ferramentas de participação social do governo? É uma possibilidade, quem sabe, daqui a uns 20 anos. Então isso, uso de IA para facilitação de participação cidadã, para qualificar gestores e mesmo agentes da sociedade civil. Uma das questões para mim é que a gente não deve aceitar essa imposição da Nature e Science, que estão dizendo como pode, como deve ser usado, porque na minha cabeça, daqui a pouco, com aquela frase clássica que todo mundo já recebeu de um artigo em inglês que mandou, que era peça um nativo em inglês para revisar o inglês do seu artigo. Vai ser em breve transformada em não use AI para traduzir, não use AI para isso e aquilo. Não estou dizendo que devemos usar, mas estou dizendo que não devemos aceitar essa imposição vindo desses grandes jornals para as nossas questões. Então aqui foi uma imagem que eu tentei criar, que eu disse assim, cria uma imagem de Star Wars e tal, então não é tão fácil igual parece, é só para isso. Então aqui estão os dois textos que eu mencionei para vocês, que são o primeiro da Piauí, o segundo do Nexo, e esse é o que a gente acabou de colocar no pré-print. Aquelas fotos geradas por inteligência artificial são desse perfil, quem tiver curiosidade, foto artificial BR, lá do Rafael Pérez, né, Ghost in the Shell, para quem não entendeu. E obrigado. Esse é o site do meu grupo de pesquisa, meu e-mail, para quem quiser discutir mais. E como eu gosto de fazer muitos slides, eu ainda coloquei mais coisas aqui, depois do obrigado. Então aqui estão, que eu quero passar isso para vocês, todas as ferramentas de busca, todas as ferramentas de leitura que eu já usei, que eu recomendo, todas as ferramentas de análise de dados. Então, por exemplo, aquele Rows é tipo uma espécie de Excel online com IA. Os testes ainda não deram grandes coisas, mas se alguém tiver curiosidade. De escrita acadêmica, né? Então tem vários de escrita acadêmica, salvo engano todos são pagos, premiums da melhor das hipóteses, mas não te dão muita coisa, mas esses são os que eu mais testei e são interessantes. Aqui os de apresentação, então igual eu falei, eu usei um pouquinho daquele Gama, que eu achei até agora o melhor, mas o outro que também circula muito é esse Tom, também gera essas apresentações automáticas. Vocês também usam para brincar. Geralmente nessas vem uma coisa que eles chamam de créditos, que é o gasto de tokens que você pode ter. E aí eles gastam muito rápido. Mas enfim, para brincar um pouquinho serve. Se vocês também quiserem procurar um pouco dessas aí, esses são os sites. Esses sites vocês vão achar, e é só questão para que você quer essa aí, o que ela vai fazer. Então, pode ser interessante. Alguns repositórios de prompts, né? Então, como você faz o prompt, impacta o resultado. Então, também é interessante dar uma olhada nisso. Imagem secreta. E lembrando, né? Eu falei muito do ChatGPT, mas tem vários modelos de linguagem correndo por aí. Um que vale a pena vocês olharem, caso não conheçam, é esse Claude, que ele é o que mais concorre atualmente de forma mais direta com o ChatGPT. Até interessante do Claude que ele já permite, na versão gratuita, subir arquivos. Você subir 5 arquivos. Então aquela lógica de conversar com 5 arquivos de PDF de textos já é de partida dele. Então acho que vale a pena dar uma olhada. E é isso. Obrigado de verdade. Obrigado, Rafael. Uma fascinante apresentação, levando inúmeras questões. E vou direto então aqui para as perguntas. Só lembrando, nós temos aqui um dia de muitas atividades. Uma 1h30 nós teremos. Diga, Zé. 1h30 teremos. Isso, 1h30.
Vai começar o e-mail. Você quer falar, Zé? Você tinha levantado só uma pergunta. Eu vi o Guilherme e vi a Márcia. Zé? Então, imaginando que eu responder qualquer coisa, né? Bom, obrigado, Rafael. Gostei muito da apresentação. Eu recebo desprazer no newsletter da Gazeta. E saiu, acho que foi semana passada, uma reportagem dizendo assim, a gente precisa competir pela Usaí. E dizendo que se você entra, e eu fui testar, e é verdade, se você entra, você faz uma pergunta sobre qual é a escala de cada costume, moral, costumes, gênero e sexualidade, as respostas são muito baseadas em direitos humanos. Então, olha, tem que pensar, tem um trânsito comum que treinou o ChatGPT, no caso. E era muito interessante ver como tinha um viés. E eu queria ouvir de você como você vê essa disputa que ela vai se dar, porque no fim das contas é um pouco você terminar, dá para ler esse resultado como a verdade, porque isso é produto desse treinamento. E eu queria saber o que você acha disso, porque eu também não entendo como funciona. Quer dizer, esse novo treinamento vai ter uma rodada. Não, Mas talvez. Você quer já responder? Não, é porque talvez seja interessante, porque às vezes muda os outros. E é assim, porque assim, esses modelos são treinados. E aí tem um que eles chamam do fine tuning, que é, digamos assim, aquele aperfeiçoamento final. Por exemplo, o pessoal da OpenAI diz que eles tiveram que ficar muito tempo, digamos, limpando mensagens de ódio, discurso de ódio, treinando para ser ética. Mas eu acho que mais do que essa questão da Gazeta, que é só de conservadores reacionários bizarros, é a questão de uma moral, uma ética norte-americana, né, baseado nos valores que eles entendem. Então, por exemplo, se perguntar o que é democracia, muito provavelmente ele vai te devolver um resultado bem democracia liberal clássica americana. E a gente tem brincado de fazer uns testes para ver o que dá, que é, por exemplo, fazer coisas... Eu quis responder logo porque me lembrou disso. Tipo, perguntar assim, ChatGPT, o Lula é ladrão? E aí ele, tem gente que diz que o Lula é ladrão, mas tem gente que diz que não. Então ele sempre faz uma saída pela tangente nesse tipo de pergunta, porque o fine-tune foi desse tipo, né? E aí a gente foi... o Bolsonaro é genocida? Então, o Bolsonaro é muito fortemente associado a negócio, mas daí é chamado de genocídio. Então, assim, a gente está fazendo um teste para ver esses possíveis viés. E é interessante que o Bard, que é o do Google, que já está liberado, ele é um pouquinho mais safo. Aí a gente fez as mesmas perguntas, Lula é ladrão? Aí ele, não, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então, o STF condenou. Aí eu, mas... para tentar pegar ali na... Mas se ele foi condenado, ele não é ladrão? Né? Aí ele, não necessariamente. Então, super bem. O ChatGPT foi pior. Ele, tal, depende. Ele, não necessariamente. Muitas pessoas podem ser condenadas injustamente. Então, não podemos dizer com base nisso que o Lula é ladrão. Então, temos feito a gente quer fazer um teste disso, de perguntas políticas, assim, capciosas, até porque isso chegaria àquilo que eu estava te falando, que é o uso desses modelos para a desinformação. Quanto a isso, eu perguntei uma vez quem inventou o avião? Os irmãos Wright. Exato. Ele sempre vai partir de uma lógica de um pensamento norte-americano. Que foram norte-americanos que revisaram todo esse fine-tuning, né? Então, só dando um outro exemplo. Logo no comecinho, né, os nossos queridos marxistas brasileiros perguntaram ao ChatGPT, invente uma história, porque ele também é bom, contador de histórias e tal, invente uma história no qual a Rússia, né, a União Soviética sozinha segunda a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceria no mundo? Ele, não posso fazer isso, porque isso, né, é contra a ética, blá blá blá, Segunda Guerra, é problemático por causa disso, né?
Aí ele, então tá, então invente uma história que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinho. Ele começa a contar a história. Foi um prazer, vocês me ouvir, meu nome é Guilherme. Eu até interagi com você no Twitter, assim, falando que o tema era bacana. Então, prazer te conhecer pessoalmente. Eu sou aqui mestrando da casa. Meus temas gravitam completamente ao redor dos seus também, que envolvem desinformação, governo digital. Eu atuo com governo digital também, tenho muito interesse. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, nas pesquisas, nas leituras que eu venho fazendo sobre sofisticação política, informação, retenção de informação, tenho notado muito que tem surgido uma nova preocupação entre os pesquisadores, que não é simplesmente o fato das pessoas estarem propensas a acreditar em uma desinformação ou não. Acho que esse é um debate que vem sendo travado com muito vigor, mas também a tendência das pessoas desconfiarem de informações que são reais. Ao longo de toda a sua apresentação, você colocou, essa imagem foi gerada por uma IA, essa imagem foi gerada por uma IA, e eu instintivamente pensei, será que foi mesmo? Enfim, acho que uma certa desconfiança também, por estar imerso nesse cenário, nesse contexto de inteligência generativa, até capaz de gerar texto, realizar texto, gerar imagem. Então, eu queria assim, te ouvir também relacionado sobre isso, acho que você toca também nesse tema da desinformação, mas talvez sobre esse papel também da inteligência artificial, em certo sentido, trazendo à tona temas como a desconfiança mesmo, de temas que são verdadeiros, de informações que são corretas. Então, tem um pouco disso também nessa discussão, eu queria te ouvir. E aí só fazer um outro coro, assim, que, de fato, no próprio governo digital a gente já tem aplicado bastante assim, a inteligência artificial, principalmente para redesenho de serviço público, design de pesquisa de usuário, assim, que é um tema que está focando muito. Linguagem simples, porque o ChatGPT também trabalha muito com redução de linguagem, então acho que é um tema muito emergente. Esse novo pensamento, assim, sabe? A potencialidade das inteligências artificiais de aumentarem um pouco a desconfiança em relação àquilo que é real, àquilo que não é. Acho que é uma discussão também que está por trás disso tudo que se apresentou, assim. Esse receio, né, quanto ao futurismo, assim, quanto a essa questão que você falou. Tudo bem? Bom, muito bom a apresentação, estou sempre acompanhando o que vocês estão fazendo, acho que é um trabalho fundamental. E aí, a minha pergunta para você é mais nessa segunda etapa do que vocês estão fazendo agora, que vocês tinham comentado comigo que vocês iam tentar mapear como é que estava o debate, né? E aí, pelo que eu vi, vocês estão mapeando não só no Brasil, mas no mundo, pelo mundo. E aí, para mim, há pouco tempo atrás, eu participei de um evento com a Dados, que a gente era parte da América Latina, então os editores eram do Fórum Norte Global. E eu achei muito curioso que o debate que ficou colocado foi muito separado e eu não esperava a perspectiva que eles demonstraram, que era falar sobre a inteligência artificial não como um problema ético, né, que pode gerar mais práticas na ciência, mas sim como uma coisa que é consequência do que temos feito na ciência. Então a gente estava tendo uma pressão tão grande para que as pessoas produzam sem limites, que o erro está, na verdade, na comunidade e não necessariamente nas ferramentas que estão sendo criadas. E eu realmente não esperava que eles fossem tratar dessa forma, fiquei chocada e queria saber um pouco de você, assim, como você tem visto essa parte do debate sendo desenhada também pela comunidade aqui, né? Porque o próprio Cielo, quando aborda esse assunto, eles fizeram um grupo de trabalho para discutir, estão se espelhando na Nature, na Science, como você considerou aí, respeito ao material. E não surge essa questão de olhar um pouco para a comunidade também e discutir a nossa responsabilidade. Obrigado. Raul? Depois de Fernando, eu dar um tiro para você. Bom dia, queria agradecer a apresentação do Rafael, acho que foi muito boa, deu um cenário muito amplo, várias possibilidades. E aí, enfim, eu tenho uma questão que você explorou um pouco, mas queria um pouco além da questão do ensino e do aprendizado, assim, na sala de aula, né? Acho que me preocupa, eu não sou nada catastrofista em relação à tecnologia, porque eu acho que a gente sempre é catastrofista em relação à tecnologia. Pensando, por exemplo, a Wikipédia, que a gente achou que ia matar conhecimento, ninguém mais ia fazer trabalho e tal, e hoje está aí, todo mundo incorporou. Tem usos muito bons, por exemplo, para acompanhar a leitura de outros países, e usos muito ruins, por exemplo, entender autores. Mas a gente está incorporando. Mas a gente está vivendo isso que você falou, um momento de inflexão, né? Então, acho que para a gente que está na sala de aula, aprender de um jeito, tem que ensinar tendo isso em mente, é um pouco complicado.
E aí, quando eu penso, por exemplo, na avaliação, porque tem a parte da avaliação como ponto e como passar de ano e tudo mais, e tem o ponto da avaliação como entender como os alunos estão progredindo, estão evoluindo, estão construindo conhecimento. E isso tem me preocupado um pouco na sala de aula, porque ao mesmo tempo que eu queria introduzir os alunos na inteligência artificial, que tem usos muito bons da inteligência artificial, tenho usado, por exemplo, programação, mesmo para preparar a aula, para ler textos e tudo mais, mas tem usos muito ruins. Tanto, por exemplo, a referência é uma coisa muito ruim, no ChatGPT pelo menos, e outra que é essa dos alunos não desenvolver, quer dizer, na graduação, nos primeiros períodos. Eles estão começando a desenvolver a possibilidade de escrita, de entender os autores, e eu tenho medo de que eles pulem essa etapa para já irem para a inteligência artificial e não incorporar isso no aprendizado. Né? Então, como a gente lida com essa coisa de não cortar, obviamente, o acesso, porque não faz sentido, como tu estava falando, mas como lida com esse ensino, esse ambiente, esse novo ambiente de ensino-aprendizagem. Se me permite, minha pergunta é isso. Raul, primeiro, muito obrigado pela apresentação. Inclusive porque na nossa audiência do YouTube, muita gente pediu as referências, foi muito generoso de organizar tudo e deixar nos slides bônus final, bônus, ficou muito legal. Tem muitas ferramentas eu nunca tinha ouvido falar, certamente isso foi muito legal. Minha pergunta é a mesma coisa. Você mencionou aqui e ali a questão do ensino, mas a preocupação central da sua apresentação é mais pesquisa. Mas eu compartilho com essa, digamos, preocupação de fundo do Raul, de como isso vai impactar uma outra atividade nossa da academia, que é o ensino. Tem a questão da avaliação, tem a questão de como a gente talvez introduza isso como uma ferramenta que os alunos e alunas possam usar. E aí eu queria te ouvir, assim, também de forma geral, se você, esse grupo que está com você pesquisando isso, você já tem trabalhado com isso, você já tem pensado sobre isso. Me ocorreu um exemplo que eu vi alguém comentando na comunidade americana de ciência política que usou numa disciplina o ChatGPT como uma ferramenta para que os alunos escrevessem trabalhos finais. Você poderia usar, mas você teria que colocar um parágrafo final dizendo qual foi sua experiência, uma avaliação daquilo. E a maioria das pessoas disse que foi ruim do ponto de vista substantivo, de pegar conteúdo, de tirar uma conclusão, fazer um argumento, mas foi muito bom para revisão, para organizar a bibliografia, para formatar o texto. Enfim, eu queria te ouvir mais sobre isso, ver se vocês têm algumas ideias sobre esse tipo de uso que a gente pode fazer dessa tecnologia no ensino. Depois tem algumas questões aqui do YouTube. Inclusive o pessoal do YouTube, a gente vê depois uma maneira de disponibilizar os slides, né? Tem gente pedindo para disponibilizar. Pois é. Enfim, eu deixo o problema com eles aqui. Quem está vendo seu futuro gravado, espero que eu já tenha resolvido. Seguinte, sobre o ensino, menor ideia. O que eu tenho ouvido é exatamente o que você falou. Você diz para os alunos, usem o ChatGPT, critique o que ele diz e construa, digamos assim, seu próprio texto, e aí pode usar um pouco dele, um pouco de você, mas assim, não use 100% dele e apresente uma crítica assim, ao texto que ele produz. Porque, na verdade, eu acho que essa é a parte que, digamos assim, talvez a gente até sofra menos, pelo menos por hora, porque elas ainda não têm um treinamento em bases acadêmicas tão fortes. Então, elas vão tender, primeiro, nunca pesquisem referências no ChatGPT, nunca, porque não vai dar referência, vai inventar referências. Então, eu apresentei várias que são baseadas em AI, mas elas são quase todas, rodam em cima do Semantic Scholar, que é até algo interessante, que como a Google é inimiga da OpenAI, a Google não está liberando esses serviços beberem fácil das fontes do Google. Então, o Semantic Scholar, que era um concorrente antigo do Google, mas não considerado tão relevante por muitos, agora está super relevante porque quase todas se ligam à API do Semantic Scholar.
Então, quase tudo que eu mostrei aqui é baseado no Semântica Escola, não no Google Acadêmico. Então, tem algumas que se acoplam ali quando você está navegando no Google Acadêmico, igual a Site, mas essas plataformas, nenhuma é baseada no Google Acadêmico. Então sim, o meu ponto. Eu acho que elas ainda são, nesse momento, incapazes de gerar textos acadêmicos minimamente decentes. Então é muito provável que o mais normal seja bem isso que você descreveu. Me ajude a organizar, veja se esse meu argumento está plausível, que aí ele funciona bem. Quando você provém exemplos, né, provém um input, um contexto. Eu estou querendo argumentar isso, veja se faz sentido. Então, por exemplo, você testar ideias, fazer aquele brainstorm, ele é ótimo. Mas se você fala, agora escreva esse parágrafo acadêmico aqui para mim, com base nas suas fontes, vai sair, na melhor das hipóteses, se você fizer um prompt maravilhoso, vai sair só razoável. Então, eu creio que o caminho agora é por aí. Só que o problema é justamente aquilo que o Raul questionou, né? Nos primeiros períodos vai ser complicado, porque é quando o aluno, principalmente a passagem do ensino médio para a graduação, deveria ter aquele senhor amadurecimento intelectual, né? Só que eu acho que talvez o problema vai estar lá atrás, né? Porque eles já vão estar usando antes. Então, eu não creio que tenha como você, digamos assim, lutar contra isso. O que eu tenho feito alguns testes em algumas disciplinas minhas, nesse semestre, né? Vamos lembrar que o ChatGPT tem um pouco mais que um semestre. É um pouco disso. Eu mostro as ferramentas, eu mostro o ChatGPT, e aí eu faço uma pergunta. Eu estava dando teoria democrática. Aí quais são os modelos de democracia segundo Held? Aí ele apresentou ali, como tem muita coisa citando o Held, que foi razoável, mas ele inventou algumas palavras. Reparem, essa palavra e essa aqui não existe no texto, né? Esse aqui é um modelo que ele inventou, né? Vocês estão reparando nisso? Tá. Então agora vamos perguntar sobre esse modelo aqui que ele inventou. Aí ele claramente... Porque também tinha uma questão bem interessante, que tem o Held segunda edição, que é muito diferente do Held terceira, quando ele revisa bastante os modelos. E aí ele misturava um pouco dos dois. Aí reparem aqui que ele está misturando esse modelo que está na segunda com esse que está na terceira, e inventou algumas coisas aqui no caminho com coisas que fazem sentido para esse modelo, mas que não estão no livro. Então, por exemplo, o que eu fiz com os alunos, vocês repararam que se vocês usarem o ChatGPT para responder uma prova, fazer um trabalho, que ele vai estar errado? Então, que vocês não devem utilizar assim? Porém, nessas ferramentas, vão pegar o Held e ver o que gera. Aí, gerou um tanto de referência bacana. Então vocês já podem ir atrás dessas referências. Então, assim, nesse momento não há certeza alguma, né? Eu acho que o que tem é um pouco desses testes, e acho que é uma coisa importante que a gente vai ter que fazer, né? De ir introduzindo, ver o que funciona, o que não funciona. Mas eu acho que vai ser... que não tem como, assim. Nos primeiros semestres, nesse primeiro semestre ele não vai tratar disso. Eu acho que talvez essa instrução, principalmente que eles vão estar saindo no segundo grau, onde no máximo não desmerecendo os colegas que dão aula no segundo grau, mas assim, é diferente, né? É aquela coisa mais escolar, básica, né? Ele só tem que aprender para fazer ali a prova, fazer o vestibular. E aí eu acho que talvez seja isso. A diferença vai sair de um não use para um use muito criticamente, creio eu. Só pergunta difícil, né? Márcia. É isso. Eu acho que, assim, claro que não dá para você ignorar o que uma Nature, uma Science dizem, né? Então, não tem como você fugir muito disso, né? Mas eu achei interessante essa discussão que você apresentou, né? Que, de certa forma, é um erro na comunidade. Tem até um texto na Scientometrics que fala um pouco sobre isso, foi publicado recente, que é a possibilidade das pessoas que não sabem disso, que o ChatGPT inventa referências, de começarem a produzir aqueles textos para revistas predatórias, para revistas oficiais, mas esses textos mal elaborados, rápidos, com referências falsas. Então a gente pode ter uma quantidade de lixo acadêmico muito grande nos próximos anos, até isso, digamos, normalizar. Então... Só que isso, eu acho que também a Cielo, até aproveitando a potência que ela tem na América Latina, também deveria pautar o debate na América Latina, no sul global,
sei lá, América Latina, África e Ásia, sabe? Fazer um outro debate, porque aí entram questões que são específicas nossas. Por exemplo, uma boa parte da nossa literatura sequer está indexada nesses grandes indexadores. Nós temos toda essa dificuldade da barreira linguística. Isso são questões para a gente, não são questões para ele, né? Eles vão lançar nos direitos agora, mas é completamente similar ao que já foi feito. Sim, eu acho que o debate devia ser ampliado, porque temos questões que são específicas. Acho que é uma coisa básica, como não cite o ChatGPT como autor, beleza. Né? Seja transparente ao uso, beleza. Mas acho que as outras questões... E o que é até bizarro, dentro do que a gente estava falando, negócio de ensino, se você procurar, não sei o que tenha saído ontem, no MEC, na CAPES, CNPq, como usar o ChatGPT, quando não usar, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Tem uma diretriz, não tem uma coisa, né? Tipo, assim. E aí imagina os professores de ensino médio, fundamental, quanto que eles não estão sofrendo com isso e não tem nenhum indicativo do que fazer. E aí tem gerado essas histórias que os professores jogam lá no ChatGPT. Isso foi escrito por você? Aí ele diz sim. Aí o professor, tá vendo? Você colou, você inventou, e os alunos esperados, não, nem sabia que existia esse troço. Inclusive, na universidade que eu trabalho, teve uma professora que fez exatamente isso que você falou que não deveria fazer. Sim. Perguntar para o ChatGPT se ele escreveu isso. E aí, alguns trabalhos disse sim e outros disse não, e ela foi em cima do aluno e tal. Sim. Não, tem acontecido isso, tem acontecido, é um problema recorrente. E, finalmente, essa pergunta que acho que talvez seja a mais difícil, né, sobre o real e o falso, eu acho que vai sim, porque, querendo ou não, quando isso começar a circular mais de que, eu acho que vai começar pelas fotos, né, igual teve toda aquela coisa da foto do Trump preso muito antes do que aconteceu, né, a gente vai ter essa circulação de fotos, de imagens e até de deepfakes, né, dos vídeos falsos que imitam tanto a pessoa quanto a voz. E aí a mesma coisa, quanto maior a base de treinamento, mais fácil fazer o deepfake. Então, se você fazer deepfake de políticos, é 100 vezes mais fácil que fazer um deepfake da gente. Porque ele vai achar você pode alimentar com 1 trilhão de vídeos de discurso do Lula, discurso do Bolsonaro. Então, assim, é muito assustador pensar desse uso para fake news. E aí eu acho que vai nublar ainda mais essa coisa do que é verdadeiro, do que é falso. E igual você falou, que é o caso estranho quando você recebe uma informação verdadeira e desconfia. Você recebe uma foto muito diferente, não, essa foto foi gerada pela IA. Não foi? E vocês lembram todas aquelas questões de quem reuniu mais pessoas na posse, quando o cara passa de motocicleta, quantas motocicletas tem no entorno. Então, sem querer dar a fórmula, mas hoje em dia isso é incrivelmente fácil de emular por inteligência artificial. Faz muito fácil. Você pega uma fotinha de motos, pega uma outra foto com 1 trilhão de motos, pede para juntar as duas e tem uma imagem bastante realista de uma motocicleta gigantesca. O que é assustador. Ótimo. Rafael, temos aqui algumas perguntas aqui. Primeiro, Luiz Fernando de Paulo pede para perguntas sobre o compartilhar dos slides. A gente combina de alguma forma, né? Sim, sim. E aqui, a Ana Passos faz 2 perguntinhas. Até que ponto você se sente à vontade de submeter a sua escrita, por exemplo, à correção do chat GPT ou Resuma? Em que medida os avanços dessas novas ferramentas de IAs ferem, né, a propriedade intelectual quando a relacionamos especificamente à produção do pesquisador? E te parabeniza pela exposição. Então, essa é a Ana. Temos a Daniela Drummond. Será que as IAs vão contribuir para a corrida pela quantidade de publicações contra a qualidade das pesquisas realizadas? Paula Virgínia, eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito do seu trabalho de políticas públicas dentro desse universo. Qual o foco da sua pesquisa? Eu acho que qualquer. Paula Virgínia, quer saber se você tem usado, né, o trabalho de políticas públicas de inteligência artificial. Gil
Schofield, qual a sua opinião sobre engenharia de prompts? E a última, também bem específica, do Oséias. Parabéns. Você acha inevitável a ABNT, em curto espaço de tempo, repensar algumas de suas normas a partir do avanço do ChatGPT e as IAs? Então, são essas as últimas perguntas, ok? Para finalizar a última rodada. Se eu me sinto à vontade, eu tenho testado, usado muito as ferramentas para ver o que elas fazem e o que elas não fazem, né? Para isso que você mencionou, que seria só do resumo, da correção, eu tenho usado relativamente tranquilo, sem dor na consciência. O que eu também tenho feito é, por exemplo, elaborar um resumo para um texto meio porco, e falar, ChatGPT, melhora esse resumo, faça ele ficar mais acadêmico, aí eu pego o que ele faz e trabalho em cima de novo. Vou fazendo isso repetidas vezes. Por isso que eu estou falando daquela coisa de nublar a coisa da autoria, né? E aí essa questão da propriedade intelectual do pesquisador é um desafio até maior, porque o que aconteceu? A internet virou um campo de treinamento das IAs. Então, o próprio movimento de ciência aberta fica num dilema, né? De certa forma, você vai abrir as descobertas, as coisas, e vai ter futuros ChatGPTs da vida lendo aquilo ali e sendo treinados naquilo ali. O que, por um lado, é bom para o avanço da humanidade. Por outro lado, essa questão da propriedade intelectual fica fortemente ameaçada. Então, das duas, uma, né? Na verdade, vai tender a ser um movimento para os dois lados, né? Vamos aumentar a ciência aberta, derrubar os muros para que, né, esse treinamento seja ainda maior e a gente consiga ter resultados melhores na ciência. Esse é o avanço da tecnologia e da humanidade. Ou não, vamos fechar mais, não vamos parar com o movimento de ciência aberta porque os caras estão roubando tudo que a gente faz e sem pagar por isso. Então, é difícil prever. Isso é totalmente impossível, na minha opinião, de prever o que vai ser, mas certamente eu acho que vai ter uma conexão direta com essa questão da ciência aberta. O que conecta um pouco lá com a última do Oséias, da ABNT, eu acho que vai, igual em alguma medida, talvez a ABNT, chuto eu, tenha se adaptado para ficar melhor dentro dos gerenciadores de referência. Agora isso vai virar uma coisa não só para a ABNT, mas para as revistas pensarem. Em algum momento elas revistas para pensar como ser melhor indexadas pelo Google. Agora vai ter que pensar como ser melhor indexadas pelas IAs, como a BNT ser melhor treinada. Eu acho que tudo vai ter que, em alguma medida, ser adaptado. A Daniela Drummond, minha colega lá da UFPR, está aqui agora, né? Vai ter um aumento muito grande dessa questão da quantidade de produção versus qualidade. A tendência, pelo menos no curto prazo, é que a quantidade aumente e a qualidade diminua. Mas eu penso igual o Raul, eu tenho uma visão de que aquela curva normal, tem um pico ali, mas depois vai mais ou menos voltar ao normal, espero. Talvez seja um wishful thinking. A Paula, eu acabei de entrar nessa área, não era um estudioso de inteligência artificial, e aí eu quero justamente ver essas aplicações que, igual o colega que muito bem falou, já estão acontecendo. Tipo, se a gente falar de IA no futuro, é bobagem. Diversos órgãos brasileiros, eu diria que talvez no nível federal seriam poucos os que não estão fazendo uso de algum tipo de inteligência artificial. Porque inteligência artificial, nesse sentido mais simples, como machine learning, é uma coisa muito que faz sentido você usar nas políticas públicas, né? Porque ela vai pegar aquela grande quantidade de dados, vai aprender sobre aquilo ali e te indicar caminhos, direções, por exemplo, o judiciário está usando fortemente para ajudar a tomar decisões, e aí, claro, não tem o mesmo bias aqui, a gente está falando de ferramentas gringas, né, que tem aquele bias norte-americano, mas pode ter uma série de bias. Então, por exemplo, no judiciário, se, digamos assim, o banco de treinamento tende a condenar mais negros, nas decisões ele vai repetir isso, a não ser que tenha esse fine tuning para tirar isso. E aí, em diversas políticas públicas, pode acontecer alguma coisa parecida. Então, essa questão do viés
dessas IAs nas políticas públicas é muito importante. Então eu estou no momento muito inicial só de mapear a literatura, tentar descobrir, digamos assim, quais são os principais usuários de IAs no governo federal, em alguns estados. Até estava num curso lá do Dalson Figueiredo, lá na UFPR, né? Você viu, né? Sobre machine learning, e tinha um cara fantástico formado em ciência política, que era o Hugo, estou tentando levar para o UFPR, que estava mostrando como é que eles estão usando isso na CEPLAG de Pernambuco. E aí ele dava uns exemplos muito interessantes de usos simples e usos avançados. Um uso simples que ele citou, que ficou muito na minha cabeça, foi a prefeitura de Recife, eu não lembro se o governo de Pernambuco, mandava 50 mil cartas para pessoas que estavam em dívidas para tentar, tipo, quite sua dívida, aqui está um desconto. Aí eles rodaram lá o modelo e passaram a mandar 5 mil cartas, em vez de 50 mil, para as pessoas que provavelmente estariam mais propensas a pagar. E aumentou a arrecadação. Então, diminuiu muito o custo, querendo ou não, o correio, o papel, blá blá blá, e aumentou a arrecadação. Então, tem alguns usos, assim, digamos, mais simples, que eu acho que vão ser tranquilos, e tem usos de qualquer tipo de banco de treinamento de imagens, de decisões, que podem ser muito enviesados contra minorias, né? E para concluir, Gil, né, para quem não sabe, engenharia de prompt é supostamente a profissão do futuro, que você vai fazer, né, ser aquele cara que domina, aquela pessoa, né, domina fazer prompts muito bons. A gente está nesse momento. Mas tudo que eu leio indica que a tendência é que cada vez os prompts sejam menos importantes, porque as IAs vão ficar mais inteligentes. Então você não vai precisar fazer prompts tão arrojados, ou a diferença de prompt vai cair. Então eu sinceramente acho que não vai ter isso tão forte igual alguns imaginam. Eu acho que vai ter algum tipo de facilitador de IA, ou parece que já está tendo em programação, que é aquela pessoa que fica ali com o ChatGPT na frente para corrigir e fazer uma série de coisas. Esse código deu um bug. Aí você, em vez de você mesmo corrigir, você manda para o cara do ChatGPT, ele joga lá, a correção é essa, e manda de volta. Então eu acho que vai ter tipo isso, esse intermediário ali. Mas eu não chamaria de engenharia de prompt, não. Oi, eu posso passar a sua apresentação? Passar meu e-mail para o pessoal aqui? Pode, e aí eu compartilho, que eu achei mais fácil. Sim, eu não sei se todo mundo conhece. Ok. Eu ia falar para rodar na luz, mas eu não sei exatamente se todo mundo viu. Não, foi... A Mariane está se colocando à disposição do pessoal no YouTube e aqui para a sala. Para quem quiser ter acesso aos slides, se quiserem mandar um e-mail, Pix de R$10, eu passo para quem quiser. Está generosamente se colocando à disposição. Sim. Contra uma módica quantia de R$10 para envio do slide. Sim, precisar pede por esse e-mail que eu mando. Mas, Rafael, eu queria, antes de encerrar, falar duas coisas de propaganda institucional. Nós vamos ter um seminário hoje, a partir de 13 horas, na verdade, aqui no Instituto, 13 às 17. Seminário Internacional de Extrema-Direita, Populismo e a Crise na Democracia Contemporânea, que é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Instituto da Democracia, da Democratização da Comunicação, do qual eu faço parte, e o João Félix também, no comitê gestor. Então, é um instituto que também tem uma presença importante do IESP. Depois vai ter a palestra do Cas Mudd, que está nos visitando e também presente no seminário de tarde, a palestra dele, The Far Right Today, Brazil in Comparative Perspective, mas não será aqui, será na UQ às 7h30. Tá? E, finalmente, na próxima sexta-feira, de 2 às 16, nós teremos o ciclo de palestras, que vai ser um seminário em torno do livro. Estamos lançando um livro coletivo do IEP, né? Organizado pelo Fernando Fotainha e Carlos Milani, se não me engano. Covid-19 e agenda de pesquisa nas ciências sociais. Então, teremos o lançamento do livro, teremos coquetel, teremos uma efeméride aqui em torno do livro. Demorou um tempo para ficar pronto, finalmente ficou pronto. Agora, sim, para terminar, eu queria agradecer muito o Rafael. Foi uma das palestras mais desafiadoras e úteis
né, já ocorridas aqui, né? O Rafael enfrentou aí um período de chuva aí, parecendo no Santos Dumont, no domingo à noite, né? A gente teve uma presença pequena segunda-feira de manhã com um tempo muito ruim, mas tivemos uma presença muito significativa no YouTube. Então, realmente, fez valer aquilo que nós imaginávamos ao convidar o Rafael. Espero que essa produção acadêmica, né, você desove aí para, né, fazer essa discussão de uma maneira sistemática, né, para a nossa comunidade. Muito obrigado, Rafael, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gente. Quem assistiu.